Boa noite, companheirada. Estamos começando aqui mais uma live no Instagram. Hoje, tendo a oportunidade de conversar com o professor Nildo Ourix. Então, antes, está entrando aqui as primeiras pessoas, até o tempo do Nildo entrar aqui e solicitar a participação, eu vou fixando aqui um comentário, tá? Fixar esse comentário aqui. Para quem não segue ainda o Nildo Ourix, né? Eu mesmo, quando procurei ele pela primeira vez no Instagram, procurei pelo nome e ele fez essa brincadeirinha aí, Nildo Ourix, e não achei. Então, quem não segue ainda o Nildo, tá aqui o arroba dele. Daqui a pouco também a turma boa aqui que tá com ele e não nos segue ainda, a gente vai fazer o mesmo convite. Então, vamos esperar aqui o Nildo entrar na live e solicitar a participação. Deixa eu primeiro passar aqui um informe para vocês. Essa nossa live de hoje é uma live que ela é delegação do coletivo Ocupe, né? Que é o coletivo Ocupação Periférica, que começou nas periferias de Fortaleza e que hoje também tem o seu trabalho no interior do estado, com muita dificuldade, mas fortalecendo a cultura popular. Pois muito bem, o coletivo Ocupe discutindo sobre a importância da questão nacional, né? Daí nós tiramos alguns nomes que seriam importantes da gente dialogar. Seria como nós fizemos a live com o Christopher Goulart, que é o neto do presidente João Goulart. Fizemos a live com o Leonel Brizola Neto, neto do saudoso Leonel Brizola. Fizemos também a live aqui com o ministro Aldo Rebelo. Então, 3 figuras importantes. O Nildo, da mesma forma, ele reivindica a questão nacional na sua luta, mais especificamente a questão do nacionalismo revolucionário. Nildo, vai abrir uma caixinha em que você solicita a participação e eu aceito aqui. Pronto. Já estamos dividindo a tela aqui, gente. Um minutinho. Conectando. Eita, peraí, não deu certo. Nildo, solicita de novo, Nildo, por favor, que aí eu aceito aqui e a gente divide a tela. Bom, o Nildo, que tem cada vez mais se fortalecido como uma liderança na esquerda, ele foi pré-candidato a presidente em 2018, mas não chegou a ser presidente. Daqui a pouco a gente vai perguntar sobre isso a ele também. Estamos conectando. Solicitou e estamos conectando. Poxa, peraí, acho que é a conexão. Apareceu aqui, Nildo recusou. Então, Nildo, eu acho que você solicita, eu aceito aqui, você espera só um pouquinho que termina conectando, é porque demora alguns segundinhos mesmo. Rapidinho, ó. Já aceitei aqui, tá dando aqui aguardando o Nildo Ourix. Daqui a pouco aparece conectando, aparece você. Nildo recusou, não estou entendendo. Mas dá certo, é só aguardar um pouquinho. Tá todo mundo me vendo e ouvindo bem aí, pessoal? Dá a primeira sinalização aí para a gente começar a interagir. Conectando. Aguarda aí, Nildo. O pessoal já está respondendo a gente aqui, conectando, vamos lá. Daqui a pouco a gente divide a tela aqui com o Nildo. Ó, tá dizendo, estou tentando. Aqui está aparecendo conectando também, Nildo. Eita. Você está me ouvindo? Fala aí, Nildo, vê se aparece sua voz aqui, vê se... Não tá saindo nada. A galera está aguardando aqui, mas a galera é paciente, porque todo mundo é solidário aqui com a nossa tarefa. Nildo solicitou mais uma vez, rapidinho aqui. Rapidinho. Essas coisas fogem ao nosso controle, é uma pena.
Aguardando, conectando. Opa! Boa noite, camarada Nildo Orix. Rapaz, Estimado Jairo, que a maravilha. internet pregando essas peças na gente. Já estava com medo aqui. Tudo Não, bem? um prazer imenso estar com você. Te agradeço esse honroso convite e um prazer falar com todos os camaradas. Eu sei que tem gente de muito lado, mas sobretudo os camaradas do Ceará, né? Esse estado É. maravilhoso que eu visito com alguma frequência, visitava com alguma frequência antes desse Covid, mas tenho grandes amigos, gosto muito do estado, admiro muito o seu povo. Aprendo muito aí, né, com a cultura popular, com a cultura nordestina. Enfim, um prazer falar contigo, meu camarada. Te agradeço o convite. Nós que agradecemos. Nildo, como eu já tinha falado aqui antes de você entrar, eu estou realizando essa live com você por delegação do coletivo Ocupe, que trabalha com cultura popular aqui no Ceará. E a gente tirou algumas figuras que seriam importantes de dialogar, entre elas você, com certeza, coroando esse trabalho que a gente começou a fazer. Agora, Nildo, o Instagram ele é meio autoritário, nós só temos 1 hora e nós já perdemos alguns minutinhos aqui. Então, vou objetivar, vou ler aqui uma apresentação tua. Eu sei que vai faltar muita coisa, mas você vê se tem alguma coisa errada, tá bom? Você só me diga uma coisa, eu posso transmitir na minha rede também? Tá transmitindo na minha e na tua agora. Ah, que maravilha. Isso, Te estamos agradeço. nós dois. Vamos, Então, vamos sem demora. Vamos sem eu até demora ao que peço. interessa, mas já antecipo aqui um agradecimento especial ao coletivo Ocupe, né? Um imenso prazer, é um privilégio. Maravilha. Quem não, daqueles que me seguem e não seguem o Nildo ainda, por favor, que assim o façam. Nildo Domingos Ouriques nasceu em Joaçaba, Santa Catarina. Possui doutorado em Economia pela Universidade Nacional Autônoma do México. Atualmente é presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, IELA, e professor associado da Universidade Federal de Santa Catarina. Em 2010, gozou licença capacitação na divisão de pesquisa do Banco Central da Venezuela e em 2012 realizou pós-doutorado, na Universidade de Buenos Aires. Ministrou curso sobre o pensamento crítico latino-americano na Universidade Nacional de Tucumã, na Argentina, na Universidade Bolivariana, na Venezuela e na Universidade de Padova, na Itália, dentre outras universidades. Tem experiência na área de economia, atuando principalmente nos seguintes temas: dependência e subdesenvolvimento na América Latina, integração latino-americana e as transformações do capitalismo contemporâneo. A perspectiva adotada é a teoria marxista da dependência e, no momento, realiza pesquisas sobre as relações entre marxismo e nacionalismo. Dirige a coleção Pátria Grande, Biblioteca do Pensamento Crítico Latino-Americano, publicada pelo IELA, e a editora Insular, Florianópolis, pela qual se divulga no Brasil autores clássicos da sociologia, economia, política e história da antropologia latino-americana, jamais publicado em nosso país. Além disso tudo, e com certeza muito honrosamente, ele é membro da Revolução Brasileira. Errei alguma coisa, camarada? Não, é isso aí. Não, enfim, eu tenho algumas correções, mas isso não é importante. O importante é a nossa conversa, não são, digamos assim, os meus títulos acadêmicos. Eles fazem parte de um esforço individual, mas o mais importante é, naturalmente, você já registrou, é eu estar trabalhando diuturnamente pela Revolução Brasileira. Esse é um título honroso e que a gente tem que honrar todos os dias, já. Porque militar pela Revolução Brasileira, você não pode ser um daqueles caras que milita 2 dias bem, um mal. Tem que colocar teu empenho cotidiano. Eu imagino que é o esforço desse coletivo que me convida. Afinal, esses são os imprescindíveis, não é isso? É o famoso poema de Bertolt Brecht, claro, disse tudo, né? Ô, camarada, nós sempre começamos aqui as nossas conversas trazendo um balanço da Covid-19 e pedindo uma avaliação breve sobre esse quadro. Então, eu queria trazer esses números aqui agora, tá? Eu fiz essa coleta aqui às 16 horas, então já deve estar mais do que isso. Mas no mundo, 11.797.000 infectados, com mais de 543 mil mortos. Os Estados Unidos lideram com 3.054.000 infectados e 133 mil mortos. Aqui vai mais de 2 guerras do Vietnã. O Brasil vem logo depois com 1.683.738 casos e já são 67.113 óbitos no Brasil. Esse número já deve até ter sido atualizado agora.
Aí Guaramiranga, que é onde eu estou, nós temos 77 casos confirmados e um óbito, infelizmente. O estado do Ceará, 124 mil casos confirmados e 6.556 óbitos. Santa Catarina, onde você se encontra, 35.342 casos confirmados e 419 óbitos. E a nossa querida Joaçaba, 134 casos confirmados e, felizmente, nenhum óbito. Então, eu queria, Nildo, que você fizesse um balanço do avanço da pandemia no Brasil e que você dissesse se falta coordenação estratégica por parte do governo federal para o correto enfrentamento à Covid-19. Bem, Jairo, você registrou aí os números de Joaçaba, naturalmente que não dá para comemorar, porque a situação é uma situação brasileira, né, que envolve situações dramáticas no país e, sobretudo, uma situação que afeta os trabalhadores em primeiro lugar. Aqueles trabalhadores que jamais pararam, quer dizer, não parou os metalúrgicos, não pararam os químicos, não pararam os petroleiros, não pararam os trabalhadores que lá no oeste de Santa Catarina, bem pertinho de Joaçaba, em Concórdia, Chapecó, etc., produzem frango, porcos dos grandes monopólios que eram antigos da Sadia e da Perdigão, e que os trabalhadores continuam se consumindo suas vidas lá, e que Bolsonaro, inclusive, vetou a obrigatoriedade dos EPIs, quer dizer, a gestão da crise sanitária, ela tem naturalmente um ódio de classe, ela está orientada por uma... Porque, veja, quando os leitos esgotam na rede pública, a burguesia naturalmente pode pagar a rede privada, tanto no Ceará quanto em Floripa. Mas os trabalhadores não. E coloca o drama para o médico, para o enfermeiro, para aqueles que trabalham, os assistentes sociais, coloca o drama de escolher quem é que eles vão deixar morrer, que é um drama que o Estado passa de maneira cruel para a responsabilidade dos médicos, dos enfermeiros, aqueles que, em última instância, seguram o sistema. Então, o governo, aqui no Brasil, e eu queria que os que estão nos ouvindo, que comparem com a situação cubana. Cuba não existe, você vê que não tem notícia sobre Cuba. Cuba erradicou, tal como a China. 2 casos extremos. Um na Ásia, gigantesco, o outro aqui no Caribe. Mas Cuba zerou os casos já. Então é preciso que aqueles que estão aqui observem o que é uma gestão estatal e soberana nacional de uma crise como essa. Aqui, o governo do proto-fascista Bolsonaro distribuindo a morte, especialmente para os trabalhadores. Em Cuba, o conjunto do seu povo, sempre com uma vida muito austera. A vida cubana que eu conheço, eu visitei a Cuba umas 40 vezes. Portanto, quando esses conservadores racionais diziam para visitar Cuba, eu já fui lá e vou sempre de bom grado. E a vida cubana é muito austera, mas ela é de uma dignidade impressionante. E um cubano não se preocupa com os temas da saúde e da educação. Tampouco se preocupa com o tema da segurança. Você sai em Cuba às 3 da manhã e não vai ser assaltado. E você tem um sistema de saúde que ninguém vai morrer. E então, quando alguém morre lá, o ministro aparece consternado, dando uma explicação. Nesse contraste, que é um contraste latino-americano, Jair, a situação brasileira é um desastre mundial. E não é por nada que nós somos o segundo já em número de vítimas absolutas e segue crescendo. E pior, não há um horizonte de que possa se acalmar a situação. Em todos os locais, é uma grave crise. Eu já tive a alegria de estar em Cuba também, e eu peço que quem não fez, se tiver a oportunidade, o faça. Na oportunidade até, Nildo, eu levei um irmão meu que era militar e que não fazia a discussão política que nós fazemos. Hoje ele defende mais a revolução do que nós. Mas vamos para frente. Olha, Jair, isso que você menciona é o seguinte, eu sempre que digo, quando alguém quer discutir Cuba, eu digo assim, não peguem a minha perspectiva, que é uma perspectiva crítica de Cuba. Eu recomendo sempre que as pessoas visitem Cuba. E não tem um caso. E eu já fui gente conservadora, maçom, liberal, de direita, etc., volta estarrecido com o que vem em Cuba. É impossível não se emocionar com essa construção que começou em 59 e continua dando lições. E também, camarada, estarrecido com a propaganda criminosa que é feita no Brasil contra Cuba. Disse tudo. Nildo, agora, para você ver como só vai pedrada, a pergunta mais mole foi sobre a Covid-19, tá bom? Olha só,
Essa daqui quem enviou foi o Paulo Henrique, do Coletivo Ocupe. Nildo, boa parte da esquerda brasileira abandonou a questão nacional como centralidade da sua estratégia, ou ao menos como plano tático. Existe alternativa para o nosso campo, fora dessa perspectiva do nacionalismo? Ou as grandes estruturas da esquerda brasileira caminham conscientemente para o abandono da luta de classe? Diante disso, o que seria o nacionalismo revolucionário? Paulo Henrique? Paulo Henrique. Olha, o Paulo Henrique já colocou a questão medular, né? Qual é a questão? Escuta, acaso há alguma revolução no mundo que não seja nacional? Todas são. Uma atende pelo nome de Revolução Russa, a outra atende pelo nome de Revolução Cubana, a outra de Revolução Chinesa. São todas revoluções nacionais. Elas possuem, obviamente, como a Revolução Russa, uma vocação universal, porque elas sabem, desde as revoluções burguesas, que se esse sistema não se espraia pelo mundo, a contra-revolução se impõe. É o bloqueio a Cuba, o bloqueio a Venezuela, o bloqueio sempre é assim. No caso da esquerda brasileira, há um mal de origem terrível. A esquerda brasileira, ela é tributária de um eurocentrismo inaceitável. Ela não entende não só a questão nacional, menos ainda a função revolucionária do nacionalismo. O que é esse nacionalismo? Aqui, quando se fala em nacionalismo, Jairo e Paulo Henrique, em geral já está se querendo associando com o discurso da direita. Xenofobia, exclusivismo nacional, desconhecimento dos clássicos. Ora, não é disso que nós estamos falando. Quando eu falo em nacionalismo revolucionário, eu estou falando, em primeiro lugar, a Revolução Brasileira. Está falando alguém aqui que se formou na esquerda brasileira, lendo Lênin, que segue sendo um mestre da política. Ninguém disputa melhor o poder do que Lênin, não tem outro. Claro. Não é à toa que a academia evita tanto, né? É evidente, mas a academia está estéril. A academia não consegue se justificar diante do nosso povo. Então, veja, eu me formei nisso, então eu sabia mais de Petrogrado e Leningrado do que sobre Abreu e Lima ou sobre Zé Lins do Rego. Bom, agora, eu tenho que fazer a revolução aqui, porque lá na Rússia ela já foi feita. Então, quando eu visito Cuba, não adianta eu ir em Santa Clara e discutir o Che, Camilo Cienfuegos, Fidel, os 12 tomos das obras completas do Che, a história mesmo soberana, tudo isso é importante. Só que eu preciso saber o livro Gordos e Magros, do Zé Lins do Rego. Eu preciso saber do cinema de Glauber Rocha. Lima Barreto. Eu preciso saber do genial Lima Barreto. Eu preciso saber de tudo. Agora, eu sou leitor de Trotsky, eu sou leitor de Lenin, e eu sou leitor desse alemão aqui, Karl Marx. Então, o meu latino-americanismo não impede que eu tenha uma formação que o máximo possível, e agora eu estou aqui num estudo de Hegel com um grupo extraordinário. Nesse confinamento, me pus agora a ler a Fenomenologia do Espírito e estudá-la. Agora, eu condimento isso com a leitura sobre o nosso Brasil, sobre as nossas questões, sobre as questões do nosso povo, sobre o nosso folclore. Então, eu digo sempre, vamos pegar a questão racial no Brasil. Lê a Angela Davis, que está promovida toda hora aí, eu li tudo quase dela. Tudo que saiu aqui no Brasil, algumas coisas em inglês. Mas é o seguinte, alguém pensa que vai fazer alguma coisa aqui sem ler Edson Carneiro? Não vai, esse genial figura. Alguém pensa aqui que vai resolver a questão racial sem ler Arthur Ramos, sem ler inclusive Nina Rodrigues, que era um racista, que no século XIX foi o primeiro que começou a escrever sobre a questão racial. Alguém vai escrever aqui sem ler Alberto Guerreiro Ramos, esse baiano extraordinário? Alguém vai escrever aqui, vai falar alguma coisa sobre Clóvis Moura? Essa gente é uma idiotice que está aí com essas modinhas. Essa gente tem meu desprezo, minha crítica. E o nacionalismo revolucionário implica conhecer o Brasil. Olha, eu estava lendo aqui, deixa eu ver, não escapou da mão aqui, mas eu já vou achar daqui um pouco, ele aparece aqui nessa confusão aparente do meu livro. Olha aqui, eu descobri esse cara aqui, GNC do Gaúcho, Agentes do Gaúcho Brasileiro, um tal de Manuelito de Ornelas, fala da gente do Gaúcho. Da mesma forma que eu leio Abreu e Lima, que é caro para o cearense e para todo o Nordeste, para o Brasil, eu leio Manuelito de Lima. Sabe por quê? Porque a revolução virá da nossa cultura, virá das entranhas do nosso povo e da nossa história. Isso que é o fundamental.
Então, o nacionalismo revolucionário é uma força muito importante. Paulo Henrique, sabe por quê também? Porque todos os mecanismos eletrônicos, todos eles estão vinculados à indústria cultural, from United States. Essa indústria cultural, ela é nefasta. Ela faz com que as pessoas saibam mais de Harry Potter do que sobre Lima Barreto, ou sobre Glauber Rocha, ou sobre qualquer grande autor brasileiro. Qualquer um. Não sabe nada sobre Guimarães Rosa, não sabe sobre o cinema, não sabe sobre o crítico Walter da Silveira, não sabe sobre Portinari, não sabe sobre Di Cavalcanti, no terreno das artes, e não sabe sobre os nossos grandes autores da ciência política, o meu guru Rui Mauro Marini, a Wanda Mambirro, o Teotônio dos Santos, e uma quantidade imensa. Então, o nacionalismo revolucionário é uma força fundamental. Sem ela, não haverá transformação nenhuma. Nós vamos ficar aqui consumindo. Veja o drama. Eu quero concluir com isso. A CNN e a Globo, que manufaturam a opinião pública aqui no Brasil da juventude, através das horrorosas novelas, mas também na promoção do multiculturalismo na televisão, eles colocaram aqui para nós uma agenda a partir daquele brutal assassinato de George Floyd, lá nos Estados Unidos. Agora, o que aquele drama racial dos Estados Unidos tem a ver com o nosso drama? Nada, muito pouco. O nosso drama aqui é de uma população que entre pardos e negros é 60,2%. Lá nos Estados Unidos é 13%. Colocado em 5 estados, 2 milhões de pretos em Nova York. Ora, a nossa situação, Jair, é radicalmente diferente. Por isso que nós temos que pensar o povo brasileiro, tal como colocou o Darcy Ribeiro. Percebe? O pessoal fica falando aqui, povo preto. Eu fico espantado. Que povo preto? Aqui é o povo brasileiro. A nossa mestiçagem, é isso. Agora, nós vamos ter que acabar com o racismo, que está entranhado nas estruturas de Estado, da economia, da política e da cultura. Isso só se acaba com o exemplo cubano. É a Revolução Cubana. Vai lá ver a situação do negro em Cuba. Vai ver a situação dos pretos em Cuba. É uma coisa extraordinária. Menos Nova York, menos Angela Davis, mais Cuba, mais Edison Carneiro. Essa é a solução. Olha só, vou deixar até uma sugestão. Primeiro que todo mundo vá anotando aí essa quantidade de autores maravilhosos citados e que, se possível, assistam uma entrevista que o Nildo fez com o nosso pernambucano Ariano Suassuna. Adorei aquela entrevista. Oi, Nildo, eu vou te fazer uma pergunta agora que eu fiz ao Stedley do MST. Ele não gostou muito, sabe, quando eu fiz? É o seguinte, o povo brasileiro não guarda apreço pela institucionalidade que temos. Mas, neste momento, quem levanta a bandeira contra o status quo é a direita. Né? E a esquerda, majoritariamente, encontra-se na defensiva, despojada dos símbolos nacionais. Então, como avançar da defesa da democracia burguesa para a construção de uma nova sociedade? Aí eu acho que o Stedley não gostou, porque eu falei para ele que ele colocou que a grande solução para o Brasil naquele momento, o Lula ainda estava preso, era libertar o Lula, que o Lula ia trazer um levante popular junto com ele. E eu falei, mas como? Se o povo está órfão de uma organização que não seja da ordem burguesa? Olha só, o João Pedro é meu amigo, é economista, estudou com o meu guru Rui Mauro Marini também. Mas o João Pedro, ele perdeu o tempo da história. Eu estou falando aqui alguém que contribui, sempre que possível, pedindo para a Escola Florestan Fernandes, mas o João Pedro virou um puxadinho do Lula. Não dá. De líder de um movimento sem terra, que eu apoiei desde que começou a surgir na década de 80, ele virou um puxadinho do Lula. E o João Pedro é cativo dessa ideologia petista de quinta categoria, cuja expressão maior é um político vulgar, que é o Lula. O Lula é um político vulgar, completamente vulgar, que não está à altura dos desafios históricos. Então veja o irrealismo da proposta do João Pedro. O Lula sai e vai fazer uma grande rebelião. Ora, o Lula é um homem da elite brasileira, é um serviçal da elite brasileira. Não importa que lá em Garanhuns ele seja um filho da terra. Não importa que, como pernambucano, ele seja um filho do Nordeste. Não importa que, como nordestino, ele seja um filho retirante. Não importa a sua tragédia pessoal, da sua origem social. O que importa é que, como personagem político, ele é um homem servil à burguesia brasileira e à embaixada de Washington. Ele não dá um passo fora do script da classe dominante. Você caracterizou bem a situação, eu compartilho completamente.
A esquerda brasileira, o que eu chamo desse liberalismo de esquerda, hoje se limita a defender as instituições e a democracia em abstrato. O povo não quer saber disso, que o povo está fazendo uma crítica na prática a essa abstração democrática. O sistema carcerário tem quase 1 milhão de brasileiros, a sua grande maioria proletários, trabalhadores, que sabem que não pode confiar nas instituições, porque mais de 40% dos presos não tem um processo. E eles sabem que tem, como dizia um velho grupo de música, tem um tribunal da rua. A execução é ali, no ato, de maneira violenta, como a gente sabe. E morre a classe trabalhadora, e os policiais, que são trabalhadores, morrem também. A elite passa bem. Eles degradam a universidade, mandam seus filhos para estudar na Europa e nos Estados Unidos. E deixam essas universidades tal como estão aí, completamente degradadas e alienadas. Então, veja, essa é uma questão séria. Uma esquerda, historicamente na América Latina, o Jair, ela tem que saber que ela luta dentro da ordem, contra a ordem. Entender essa dialética da luta da ordem contra a ordem significa que eu não vim aqui para distribuir armas e para a gente ir para a montanha ou para o sertão. Não é isso. Entendeu? O que eu estou querendo dizer é que a luta dentro da ordem somente se justifica se for contra a ordem. Essa dialética mínima, que é uma compreensão básica de como devemos lutar num período de legalidade, para fazer o quê? Para fazer um melhorismo no capitalismo? Para melhorar a renda? Para diminuir um pouco a desigualdade regional? Não, para uma coisa só que dignifique nossas vidas e existência. Fazer a Revolução Brasileira. Lutar pela Revolução Brasileira. Contra quem? Contra a dominação dos Estados Unidos, da Europa, etc., e contra a classe dominante, que eu vaticino sempre para a Avenida Paulista. Mas tem os burgueses aí do Ceará, tem os burgueses aqui de Santa Catarina, tem os latifundiários do Rio Grande do Sul, tem os proprietários da Amazonas, multinacionais. Então, essa ideia, ela é fundamental. Uma esquerda legalista é o colapso da esquerda. E nós chegamos ao absurdo, Jair, que quem faz a crítica à ordem burguesa hoje é o proto-fascista Bolsonaro. E quem fica numa defesa abstrata, isolada, é a chamada esquerda, da qual o João Pedro, lamentavelmente, está fazendo coro. Impressionante. Com o devido respeito ao Stedley, ao MST, mas política sem crítica não é aqui. Né? Eu acho que tem que ser do outro, é isso. Do outro João Pedro lado. perdeu a capacidade de crítica. É grave. Ele e o MST. Agora eu vou te passar aqui uma pergunta do nosso camarada Charles, que é da Petrobras e também do coletivo Ocupe. Depois do golpe de 2016, ganhou celeridade a agenda neoliberal, com a aprovação da reforma da Previdência, da reforma trabalhista e da PEC do fim do mundo, a PEC do teto dos gastos. Com Paulo Guedes, o ataque ao funcionalismo e a pauta das privatizações se tornaram prioritárias. Como ter legitimidade para regimentar forças se, quando o governo, a esquerda manteve a política econômica do rentismo e da desindustrialização? Charles. Pô, Charles é um petroleiro, então tem meu especial apreço, já de cara. Mas veja, para mim não teve golpe nenhum. Não tem golpe. Teve a destituição da Dilma. E eu quero começar com isso, para depois entrar nas questões de economia que ele menciona aí. Veja, como falar em resistência se a presidente Dilma e o presidente Lula descem a rampa do Planalto sem convocar o povo para a luta? Como falar em golpe? Primeiro era contra o PT, depois eles ampliaram, contra o povo. Quer dizer que tem um golpe contra o povo e suas principais lideranças de então não convocam o povo para se defender? Acaso somos ovelhas? Acaso aceitamos o sofrimento e a autoflagelação? Que conversa mole é essa? Não teve golpe nenhum aqui. Aqui teve uma destituição movida pelos aliados do Lula, quem colocou lá o vice-presidente da República, Michel Temer. Quem é que tinha uma aliança naquele covil de ladrões? Quem é que nomeou o maior número de ministros do STF? Não é só que... Veja, essa é a grande questão. Para mim está completamente deslegitimado o discurso do golpe, porque um golpe supõe a resistência não posterior, a resistência ao próprio golpe. Essa é uma questão fundamental. Segundo, ele está colocando claro, a política econômica do Lula foi a política econômica do Plano Real. Eu estou aqui no Ceará, tem um rapaz aí chamado Ciro Gomes. O senhor Ciro Gomes foi ministro da Economia durante... Vamos já chegar nele. Mas é a mesma feijoada, está tudo junto.
Entendeu? É a mesma carne seca com macaxeira. Então, tudo, já vamos colocar todos os condimentos, porque esse é o ponto. Então, veja, administrar a economia política do Plano Real. A economia política do Plano Real tinha 4, 5 pontos. Primeiro, superendividamento do Estado brasileiro. Segundo, ampliação da fronteira agrícola e da renda da terra. Terceiro, desnacionalização da economia brutal. E o fim da burguesia industrial, que hoje é menos de 11% da produção industrial do Brasil, do PIB. Você veja que não são coisas pequenas. E quarto, né, a superexploração da força de trabalho que não foi nunca movida. Bom, essa economia política seguiu intacta. É a mesma do Paulo Guedes e do proto-fascista Bolsonaro, cada vez mais acentuada. Começou com Cardoso, se aprofundou com Lula, foi com Dilma, está com Michel Temer e está com esse. Por isso que nós precisamos de uma ruptura. Veja que isso é fundamental. Sendo que agora o Paulo Guedes está falando em taxar dividendos, né? Palavra que era proibida. Palavra que não só baixou a taxa de juros, veja como é que é. Não só está fazendo um déficit de 600 bilhões, que vai ser esse ano, como está falando em taxar dividendos. Mas por quê? Ora, porque o petismo, o Lula, a Dilma, veja o drama da Dilma. A Dilma foi uma mulher valente durante a ditadura. Não é qualquer coisa ser presa, se levantar em armas contra a ditadura, ser torturada, não delatar e se manter firme. É uma mulher admirável no passado. Agora, a admiração que eu tenho pelo seu passado é a mesma impugnação que eu faço da covardia dessa mulher na presidência da República. E ela não tomou as decisões sozinha. Ela tomou com a cúpula do PT e com Lula. E Ciro Gomes lá também. Então o seu Cirinho Gomes estava lá com eles. Fazendo o quê? Fazendo essas mesmas coisas. Eu li o último livro do Ciro Gomes. É verdadeiramente espantoso. Uma análise superficial da economia política que o... Como é o nome do nosso petroleiro? O Charles. O Charles está fazendo. Pega a economia política, Charles. De todos eles, tu vai ver que tem uma constante. Essa constante é que nós temos que jogar na lata do lixo. É ela que nós temos que fazer uma ruptura. Percebe como é que é? Veja uma coisa, o Charles é petroleiro. Eu vivi na Venezuela, vivi no México, vivi na Argentina. O México, a Argentina tem uma noção de energia muito acentuada. Por quê? Porque eles não têm energia. Eles têm um déficit energético terrível. O México é um país petroleiro, eles sabem, e a Venezuela é uma potência petroleira. Nesses povos, todo mundo tem noção do que é o petróleo. O Brasil é uma potência petroleira, e o Charles vai concordar comigo, o nosso povo ignora a economia política do petróleo. Quem é responsável por essa obra? Todos esses políticos que estão aí, inclusive Lula e Dilma. Aqueles que, na gestão, descobriram o pré-sal, e eu li o livro do Pinheiro Machado sobre a descoberta do pré-sal, que é um geólogo da Petrobras, extraordinário. O que eu vejo? O nosso povo ignora o que é a renda petroleira, que é imensa. Então, nós temos uma alienação energética e uma alienação territorial que faz com que a presidente Dilma aceitou a violação dos segredos da Petrobras de seu próprio e-mail, depois foi se reunir figurativamente com Barack Obama. Isso é uma vergonha, né? É claro, o Barack Obama, o que dizia? Eu gosto muito desse cara do Lula, esse cara é o cara mais famoso do mundo. That's the guy. Mas e aí afundando o Brasil? Essa gente é muito irresponsável. Eu não perdoo essa gente porque eles cometeram omissões gravíssimas da história. Pois deixa eu colocar uma lenha na fogueira aqui. O Jardel Saldanha pergunta o seguinte: fale um pouco sobre as limitações do petismo e do cirismo e sobre a possibilidade de construir uma alternativa popular, visto que as condições objetivas para uma revolução estão dadas, mas o povo segue sem as condições subjetivas, ou seja, uma organização que goze da respeitabilidade junto ao povo trabalhador. Bem, olha só, quem nos pergunta? Jardel. O Jardel, olha, Jardel, veja o seguinte, o petismo, o que se chama, está se chamando de Ciro, o Ciro estava até ontem alinhado com o petismo, até a última eleição. Ele faz parte de toda essa tragédia. O Ciro, até a última eleição, ele estava com o petismo. E ainda hoje, em tudo quanto é entrevista, ele diz: ninguém foi mais fiel ao PT, o Lula, eu dei a maior parte dos votos do Ceará contra o impeachment, ele foi ministro da integração social, etc. Eu fui ler o livro do Ciro, com atenção que deve, porque eu fui ler porque é um candidato a presidente, etc. O que eu observei? Ele não tem uma ruptura com o petismo, ele não tem uma análise crítica
do programa econômico que alimentou essa república rentista. Não tem nenhuma. Ele relata coisas que são verdadeiras, mas não tem um diagnóstico da crise. Segundo, o Ciro é uma ruptura com a histórica tradição trabalhista e submete a sua influência intelectual ao intelectualzinho scholar de quinta categoria dos Estados Unidos, que é uma Mangabeira Unger, verdadeiramente espantosos seus livros. Eu tive que gastar dinheiro e perder meu tempo em ler o livro do Mangabeira. Não, vocês não façam isso, hein? Pelo amor de Deus. Toquem suas vidas, leiam Rui Mauro Marini, leiam tantos outros. Não percam tempo com isso. Eu já fiz isso. É um trabalhão, mas tem que ler, né, para não poder falar abobrinha. Então, é uma ruptura com o trabalhismo. Então, veja, agora, o que acontecia? Toda essa gente fazia cálculo. Deixa eu te atrapalhar. Corre o risco do trabalhismo passar por uma regressão ideológica nesse momento? Nossa, o trabalhismo já passou. O livro do Ciro é uma revisão drástica contra toda a tradição trabalhista. Incluir, olha, francamente, eu estava aqui com o livro hoje, porque eu estou mandando a crítica lá. Esse livro aqui é um livro miserável, é um livro ideólogo, é um livro depois do colonialismo mental do Mangabeira. O Ciro está filiado a essas ideias. Confessadamente, ele diz no livro sobre a influência instigante, intelectual instigante de Mangabeira. Ele propõe aqui a criação de uma nova burguesia. É incrível, porque na tradição do pensamento crítico latino-americano, o partidão achava que tinha uma burguesia nacionalista com a qual dava para se aliar. Nós, da esquerda, a tradição que eu venho, queríamos cortar a cabeça da burguesia, porque a burguesia era a traição da pátria, nunca trairia o imperialismo. Agora o Ciro veio com uma ideia estapafúrdia, que é criar uma nova burguesia, a partir do empreendedorismo, das startups e dos universitários que poderiam criar uma burguesia não acomodada no rentismo. Aí eu fiquei pensando, bom, e o que nós vamos fazer? Olha que coisa, hein? É verdadeiramente instigante. Eu nunca estudando 40 anos o pensamento sociológico e político latino-americano, essa ideia só poderia vir de um sujeito completamente desmiolado como Mangabeira Unger. Que importa se ele é de Harvard? Está cheio de patetas em Harvard. Está cheio de patetas. Na Universidade Brasileira tem sujeito que é doutor e é completamente alienado. Lá nos Estados Unidos também. Mangabeira é um antimarxista, um antissocialista, um liberal. Então, eles estão propondo a criação de uma nova burguesia. Aí eu fiquei pensando, bom, o Ciro, não, presidente, cria uma nova burguesia. Aí ele tem dois problemas. O que ele vai fazer com a velha, que segundo ele está acomodada no rentismo? E segundo, o que ele vai fazer com a nova, que vai ver a sua irmã gêmea ganhando dinheiro, enquanto a nova burguesia está ralando no reino da produção, vendo que é mais fácil se deitar nas cordas, tomar água de coco aí numa praia de Fortaleza, em vez de ficar produzindo. E ela vai se jogar no rentismo também. Não tem uma palavra para acabar com o rentismo. O que significa? Estatização do sistema bancário, controle da conta de capitais. Isso tem que ser feito. Então, e veja, a auditoria da dívida, Nildo, ele fala alguma coisa que eu confesso que eu não li o livro. Não, nesse programa não. Ele toca muito rapidamente, dizendo o seguinte, isso aqui é como uma... Ele faz a seguinte comparação. É verdadeiramente espantoso que o Ciro faça isso. Né? Ele diz o seguinte, olha, o problema da dívida é o seguinte, nós temos que fazer uma contabilidade dessa dívida. Não é para não pagar. Ele diz o seguinte, é como você que vai num bar, come aí uma carne seca, uma macaxeira, toma uma cerveja, uma cachaçinha, que é bom também, bababá, que aí no Ceará tem boa, chega lá, e aí tu diz assim, quando vem a conta, tu tem que conferir. Não para não pagar, mas para ver se é isso mesmo. Olha, isso não é uma reflexão séria de um candidato a presidente da República. Segundo, não fala em estatização do sistema bancário. E terceiro, não fala do controle da conta de capitais. Veja, eu não quero que o Ciro seja um comunista, revolucionário, socialista, que ele não é. Não faz parte da história dele, não tem nada a ver. Eu estou dizendo que se ele quer dirigir a economia brasileira sem a estatização do sistema bancário e sem o controle da conta de capitais, que impede a burguesia mandar para fora quase 600 bilhões de dólares, enquanto fica divulgando aqui a fé na moeda forte, que é a criação do Plano Real, é impossível arrumar as finanças públicas. Então não estou pedindo nada exterior a ele. Agora, eu queria mencionar aqui para o nosso camarada que pergunta sobre a Revolução Brasileira, nós estamos no meio de uma crise. Eu compartilho do esquema teórico da pergunta dele, mas eu quero dizer algo fundamental, que é muito importante para nós. A crise brasileira
inaugurou a necessidade de uma revolução brasileira. Essa revolução brasileira, ela é uma demanda de amplas maiorias. E há momentos na vida de um povo que ele amadurece politicamente em questão de meses, rompendo uma letargia de anos. Percebe? E essa é uma questão fundamental. E nós estamos passando por um rápido amadurecimento político do povo brasileiro. Isso apareceu na última eleição, quando milhões de trabalhadores votaram em Bolsonaro, não porque Bolsonaro era a saída, porque Bolsonaro era a crítica ao sistema. E o que aconteceu com o Ciro e com o Haddad? E até com o Boulos, que fez um papelão pior do que o Ciro do Haddad. Foi lá dizer boa noite para o presidente Lula num debate presidencial, colocando o PSOL, meu partido, como um puxadinho do PT. Ora, as massas disseram, nesse jogo que está aí, desse sistema petucano, melhor votar em alguém que rechaça tudo isso que está aí. Tá ok? Lembra da frasezinha? Era essa. A massa está por aqui desse sistema. Agora, se não aparecer nada no campo da esquerda, a direita tem novas chances aí. E quando estão montando essas frentes, que coloca Haddad, Witzel, e Dória, e Fernando Henrique, e o Luciano Huck, mais um monte de patifes, a esquerda fica aí, sabe o que vai acontecer? O Bolsonaro vai dizer, olha a velha política voltando. E o povo vai repudiar de novo. Não deixa eu perder a pergunta não, porque você quase fez a pergunta pelo Tiagão. O Tiagão também aqui do Ceará, do Coletivo Ocupe. Ainda há espaço para conciliação? Qual a sua avaliação sobre as propostas de frente política com a presença de FHC, Dória, Huck e similares? Não seria uma trampa, como falam nossos irmãos latinos, ou seja, uma armadilha? Não será uma trampa nem uma armadilha, porque é uma safadeza. É uma vergonha. Então, veja, qual é o problema? Vamos olhar o seguinte. Na verdade, uma política de aliança de classes, que está no suposto da pergunta, ela tem que ter uma premissa na nossa história. Não é a primeira vez que tem uma aliança de classes, que Lula e Ciro desenvolveram essa aliança de classes. Certo? Não era a primeira vez. No pré-64, o governo de João Goulart, um governo nacional reformista, desenvolveu uma política de aliança de classes. Não era uma ruptura com a burguesia, era a política das reformas. Reforma agrária, reforma bancária, reforma urbana, portanto, da propriedade, reforma da educação, todas as grandes reformas. O caminho da revolução era a reforma. Isso se mostrou inviável, mas veja, como é o nome do camarada do coletivo que pergunta? Tiagão. O Tiagão, ô Tiagão, olha só, lá atrás tinha essa conciliação, mas para com muito cuidado que não é a mesma vergonha de Lula, Dilma e Ciro. Por quê? Porque lá as massas estavam em movimento e o presidente convocava o povo para o combate. Então veja, João Goulart caiu no mês que ele fez um comício na Central do Brasil em que assinou a lei da reforma agrária e tinha a lei da remessa de lucros. As massas, Francisco Julião aí no Nordeste, estavam fazendo ocupações. Brizola aqui no Sul, reforma agrária na lei ou narra. Estava muito claro, as massas em movimento. Ora, Ciro, Lula e Dilma convocaram as massas alguma vez? Nem cavacatuça, jamais. Então a conciliação de classe não tinha a densidade da luta política que tinha no pré-64. Agora, nem é. Por isso que foi tão fácil destituir a Dilma. Não teve conflito nenhum. E outra verdade, camarada, que é difícil de ser admitida, é que, saindo do governo, a capacidade de mobilização caiu muito, ou seja, a cooptação dos movimentos era uma realidade. Não, sem dúvida, quer dizer, mas veja, qual era a característica de Lula, Dilma, Ciro, todos eles? Se tu falasse com alguém, com o João Pedro, sabe o que o João Pedro dizia? Nildo, ele dizia para mim, Nildo, não tem correlação de forças. Em 2013, em junho, o Movimento Passe Livre de São Paulo se revoltou contra um aumento dado por Haddad e Alckmin, juntos, PT e PSDB, de 20 centavos. O que aconteceu, Tiagão? Aconteceu que as massas foram para a rua. Aconteceu que deu uma grande rebordose no país, uma rebelião popular. A direita, tudo conversa mole. Lá naquele momento, os trabalhadores de São Paulo gastavam 32% do seu salário com transporte, um transporte coletivo, caro e péssimo. E gastavam, pasmem, Jairo,
4 horas diárias indo do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Muitos faziam a pé. Quando a juventude do Movimento Passe Livre, 20 garotos, eu acompanhei, para e passo isso, saíram às ruas e encontraram uma grande solidariedade. A repressão fez o resto, a Rede Globo estava contra, e só no 4º dia, aquele canalha do Arnaldo Jabor foi lá dizer que não eram violentos, que não eram bandidos, e que efetivamente eram para a cidadania. Bom, a presidente Dilma o que fez? Convocou os guris para ir em Brasília. Um saiu da coletiva, do encontro com a presidente, e ficou assustado. Sabe por quê, Jair? Porque a presidente perguntou para eles assim, escuta, mas transporte grátis? Aí os guris falaram assim, presidente, não tem nada grátis do mundo, é tarifa zero. Alguém vai pagar. Quem vai pagar? A burguesia vai pagar. A presidente Dilma não tinha nem ideia do que era isso. Sabe por quê? Porque o PT se financia com o sistema de caixa 2 dos transportes coletivos. E nunca passou pela cabeça nem estatizar o sistema, nem criar companhias municipais e nem fazer o tarifa zero, que é uma necessidade num país subdesenvolvido e baseado na superexploração da força de trabalho. Como é que o trabalhador vai gastar 32% do seu salário no transporte? Vai comer, morar bem, ter acesso à cultura e fazer política? Não vai. Então veja que estava muito claro naquele episódio a ação das massas. A presidente Dilma esterilizou. A conciliação de classe do petismo é a mais vil da história do planeta e é hostil à nossa própria história. Lá atrás, o chamado populismo, que é essa sociologia de quinta da USP aí, quer dizer, o nacional reformismo de João Goulart, ele era uma conciliação de classe no sentido que ele não rompia totalmente com os monopólios, mas ele colocava remessa de lucros. Ele fazia uma política agrícola que dava dava ganho para o latifúndio, mas ele fazia reforma agrária. E as massas, Jairo, participavam da política e estava em curso a Revolução Brasileira. Qual é o limite de João Goulart? Que ele não vinculou política pública, reformas, com a Revolução. Tomamos uma contra-revolução na cara. O petismo é uma versão mais decadente. Nunca teve reforma nenhuma. Aliás, teve contra-reforma. O Lula começou com uma reforma da Previdência contra o povo brasileiro. O latifúndio, olha o que eu vou te dizer. Se somar a expansão da fronteira agrícola de 8 anos de FHC e 8 anos de Lula, não dá. O que a presidente Dilma fez em 6 anos com a Cátia Abreu, a Miss Motosserra. Fortalecendo o quê? O latifúndio. Eles ficam reclamando aí dos evangélicos. Ora, quem é que fez uma aliança com os evangélicos durante 13 anos? O Lula e a Dilma. Então, parem com esse discurso cínico, sem vergonha, que não tem diagnóstico, que não tem compromisso com a verdade. Eu digo que é uma impostura. Então, a conciliação de classe não tem... Agora, a questão agora ficou mais grave, porque tem uma crise mundial e uma crise capitalista gigantesca. O máximo que o governo está fazendo é essa digestão moral da pobreza, que é dar R$600 por mais 2 meses, que vai acabar e vai meter milhões no desemprego, na miséria, na fome e na violência. Agora, Nildo, veja bem, acho que essa pergunta aqui do Gabriel Yang vai trazer aqui uma perspectiva importante, porque além da necessária crítica, para que a gente não caia na desesperança também. Che Guevara, Fidel, Bolívar, Chávez, Manuel Marulanda, dentre outros, são importantes próceres da luta revolucionária na América Latina. Quais os próceres ou referências para a luta socialista no Brasil? No Brasil, bom, nós temos uma quantidade de figuras extraordinárias. Queria começar, por exemplo, por Abreu e Lima, uma figura extraordinária. Veja, Abreu e Lima é um sujeito que é general. Eu vou contar uma historinha aqui para você. Você entrevistou o Aldo. O Aldo foi contemporâneo meu do movimento estudantil. Ele no PCdoB e eu no MEP, no Movimento de Emancipação do Proletariado. Um dia nos encontramos em Caracas. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você conheceu o Nassili? Médico paulista, Nassili? Não, acho que não. Ele era do MEP também. Pode ser, então era um homem lúcido. Era um homem lúcido. Desculpa te atrapalhar, só para não perder a oportunidade. Ô Jairo, eu estava lá, e aí o que eu vi? Passando numa rua de Caracas, vi uma imensa estátua General Abreu e Lima. Aí, chego no hotel, encontro o Aldo, e pergunto ao Aldo, Nildo, tu não conhece? Eu não. Eu tenho esse hábito, quero dizer para vocês, quando eu não conheço alguma coisa,
porque entre os professores sabe como é que é, né? Ah, você não conhece tal coisa? Não, não conheço. Me diz aí o que é. É a primeira coisa para a gente aprender. E o Aldo me deu uma aula sobre Abreu e Lima. Eu, quando voltei ao Brasil, fui buscar os livros. Ele tem um livro sobre o socialismo. Aí eu fui conhecer a história de Abreu e Lima, filho de Padre Roma, a Revolução Pernambucana, a derrota, o enforcamento do Padre Roma. O filho vai lá e se soma a Simão Bolívar. Então, Abreu e Lima é uma figura extraordinária da Revolução Brasileira e com uma dimensão continental. Há um movimento para dar o grau a patente de general para ele. O Exército Brasileiro, criado na doutrina de América para os americanos, não é? Que é a doutrina Monroe, não pode aceitar um general de homens livres, que é Abreu e Lima, que estava precisamente com a única alternativa à América para os americanos, que é da Pátria Grande, que é o bolivarianismo. Então, eu quero colocar isso como um ponto inicial fundamental. A canalha conseguiu tornar Simão Bolívar como um símbolo de chacota. Mas é porque é uma ignorância completa. O que eles querem? George Washington, Abraham Lincoln, o que eles querem? Esse é o ponto. Simão Bolívar, esses canalhas que estão aí com esse moralismo de quinta categoria falando em corrupção, deveriam se espelhar na figura de Simão Bolívar, um homem com plenos poderes durante décadas, amado por seu povo. Na hora de morrer, teve que emprestar a roupa de um camponês porque estava completamente pobre, miserável, etc. Morreu sendo quem ele é. Essa canalha que está falando em anticorrupção não tinha que pegar esse safado do Moro ou toda essa canalha da burguesia brasileira. Toda essa gente que está metida em corrupção. E deveria simplesmente ajoelhar no milho e ler O General em Seu Labirinto, do Gabriel Garcia Marques, para ver quem foi Simão Bolívar. Se não quiser entrar na ciência política. Eu descobri um outro cara. Um cara chamado Nilo Peçanha, lá no Rio de Janeiro. Nilo Peçanha terminou governador do Rio de Janeiro, foi um keynesiano antes de Keynes, e ele, a lombo de cavalo, ele liberou 8.000 escravos na região de Campos. Era uma figura extraordinária, nome de rua, ninguém conhece Nilo Peçanha, mas eu digo que é um dos antecedentes importantes da Revolução Brasileira. E nós temos depois uma quantidade de figuras, né? O Luiz Carlos Prestes, Francisco Julião, eu poderia ficar aqui passando. Então, o que nós precisamos? Uma revisão crítica da nossa historiografia. Nós temos homens e mulheres extraordinárias, né? Nós temos aqui uma figura como Anita Garibaldi, enfim, escuta, nós temos Canudos, hein? Nós temos uma balaiada, nós temos os cabanos em Belém do Pará, nós temos aqui no Sul as vertentes progressistas da Revolução Farroupilha. Eu teria que ficar aqui falando durante décadas, né? E nós temos todos aqueles que de armas na mão também, e Lamarca, e Marighella, e todos esses que são heróis do povo. Eu não tenho nenhuma vacilação em reivindicar aqueles que entregaram sua vida para libertar o povo brasileiro. E não esses políticos vagabundos que morrem aí sendo homenageados com estátuas, avenidas e cacete a 4, só que sem nenhuma importância para nós. Revisem nas ruas de Fortaleza quanta gente, algoz do povo brasileiro, que está sendo homenageado com nome de rua e etc., ocultando a nossa história. Então só tem que escavar. Agora, Nildo, vamos lá. Infelizmente, nós só temos mais 7 minutinhos de conversa. Eu falo infelizmente. Valiosos 7 minutos. Quando você tiver a mesma paciência, divida de novo a tela comigo. Nildo, agora no finalzinho a gente tem que falar sobre curiosidades aqui. Sobre a Revolução Brasileira, essa corrente política que você constrói bravamente com os demais camaradas. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a corrente, como participar, como se informar melhor, a perspectiva da corrente se constituir enquanto partido. Fala um pouquinho mais da Revolução Brasileira, por favor. Bem, isso é muito importante para nós, te agradeço a oportunidade. Nós estamos organizados aí no Ceará, temos um grupo grande de camaradas que estão organizados aí em Caucá, em Maracanaú, e aí na capital, Fortaleza. Qual era a questão? O tema da Revolução Brasileira nós não inventamos. Essa bandeira estava jogada num museu, nós tiramos essa. E eu me candidatei no PSOL, a pré-candidato à presidência da República, exclusivamente por isso. Defendendo o quê? Defendendo as teses da Revolução Brasileira. Por quê? Depois da destituição da Dilma, ficou claro que a dialética dentro da ordem contra a ordem era a única alternativa possível.
E não resulta em nada eleger vereador, deputado, senador, governador, se não for para romper com o sistema atual. Percebe? Nós não desprezamos a luta dentro da ordem, nós queremos eleger. Aqui no estado nós temos candidato a vereador, nós temos candidato a prefeito de Maringá, nós temos candidato no Rio, em São Paulo, nós temos candidato em Contagem, nós estamos na luta política partidária. Mas veja, nós não queremos nos transformar agora num partido político, não tem sentido isso. O partido vai emergir das grandes combates que o povo brasileiro está dando e dessa violenta crise que está consumindo energias, vidas e mexendo com as consciências. Então nós começamos a tematizar a Revolução Brasileira, em vários sentidos. Primeiro, num estudo sistemático da crise. Na boa, eu não falo isso com nenhuma arrogância. Nós temos um coletivo que somos a única força hoje no Brasil que tem um diagnóstico concreto da crise brasileira. Desde a teoria marxista da dependência, com seus desdobramentos totais. Essa é a primeira coisa. Segundo, nós temos uma valorização da cultura brasileira e a importância do nacionalismo revolucionário, sem o qual nós não conciliamos a tradição marxista, que em geral foi antinacionalista, com a nacionalista, que em geral foi antimarxista. Se lá não tiver o casamento dessa tropa, não tem revolução. Terceira questão, hoje nós precisamos constituir uma vanguarda política no Brasil. Aqueles que estão nos ouvindo, entrem no site, da página, do partido que vocês quiserem, e busquem lá se vocês têm um diagnóstico da crise. Não vão encontrar. Não vão encontrar. Por quê? Nem as centrais sindicais, nem os sindicatos, nem os intelectuais, nem os acadêmicos, nem os partidos configuram uma vanguarda política. E nós estamos dizendo, nós precisamos montar uma vanguarda política. As pessoas perguntam, Nildo, mas tem que falar com o povão. Quem é que fala com o povão hoje? Ninguém. Ninguém. Nem os líderes eleitorais. O Ciro, o Lula, o Haddad, toda essa gente aí não é líder político. Isso aí são líderes eleitorais. É outra coisa. Um líder político convoca o povo. Um líder político comanda o povo. E sob um mandamento fundamental, né? Mandar obedecendo. Mandar obedecendo. Agora, um líder político se alimenta da indignação, da revolta e marcha junto com o seu povo. Não convoca o povo há 4 anos para votar. Isso é uma patifaria completa. Então, a Revolução Brasileira veio para tematizar isso, Jair. Não é à toa que não vai ter golpe, teve golpe, não vai ter reforma da Previdência, teve, não vai ter reforma trabalhista, teve, ou seja, o povo não acata a orientação. Por quê? Porque o povo não acredita nesses bordões de natureza, classe média, ele não vai ter golpe, tudo isso aqui enquilharia. O nosso povo olha para isso e despreza. Nosso povo não está aí para lugar de fala, todas essas bobagens. Nosso povo luta pela sobrevivência todo dia. Ora, são 104 milhões de pessoas no Brasil que ganham R$513. Tu acha que esse pessoal vai estar preocupado com ele não, lugar de fala, revolução da solidariedade, não vai ter golpe? Isso não são consignas. Isso é bom para eleger um ou outro deputado que na hora da Previdência, Jair, não consegue impedir nada, porque quando vem a reforma do outro lado, eles não conseguem fazer nada. Meu camarada, nós temos 1 minuto e meio para encerrar, tá avisando aqui. Eu queria que você falasse, Nildo Ourix é pré-candidato de novo à presidência? Ou isso aí é mais para frente, a prioridade agora na nossa luta política é outra coisa? Se a luta demandar, não tenha dúvida que estarei na disputa. De resto, foi um prazer falar com você, com todos os camaradas e com esse coletivo maravilhoso que me deu a honra de estar aqui. Muito obrigado, um abraço a todos e até breve. Se chamar, eu volto. Eu peço desculpa a toda a companheirada que fez perguntas, que fez comentários aqui que eu não pude ler. Mas, gente, eu queria conversar mais 2 horas com o Nildo e não vai ser possível. Então, a gente tinha que correr aqui. Nildo, eu te agradeço, tá? E faço o convite publicamente, que é mais difícil de recusar. Quando tiver outro tempinho, dê outra oportunidade para a gente aqui, para a gente conversar de novo. Com absoluta segurança, Jair. Quero fazer um convite a todos vocês que estudem, observem a nossa página, leiam os documentos da Revolução Brasileira, porque a corrente da Revolução Brasileira é esse rio caudaloso que já está aqui movendo águas entre nós. Sejam todos bem-vindos. Um grande prazer e eu volto sempre. Vamos marcar e eu volto aqui falar contigo. E afinal, Nildo, não vale a pena bater no petismo para construir uma cópia do petismo, não é isso?
Não, Tamo sem junto. dúvida. Não, olha, o petismo faz parte do passado. Ocorreu um grande fracasso histórico. Valeu, vai encerrar. Um abração para ti, para todo mundo que esteve com a gente. Agradecer mais uma vez aqui também ao Coletivo Ocupe pela oportunidade de representar todos os camaradas nesse momento tão importante para mim pessoalmente e para nós coletivamente.